Pessoal, Supremo Tribunal Federal, STF, permite que as empresas façam o pagamento das férias em atraso e, detalhe, sem ter punição por isso. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre essa decisão que vai certamente prejudicar muitos trabalhadores. Então, fica comigo até o final. Fala, meus queridos, quem fala é Rodrigo, sou advogado. Hoje a gente vai falar um pouco sobre uma decisão muito questionável do Supremo Tribunal Federal, STF, permitindo que as empresas atrasem o pagamento das férias e, detalhe, não tenha punição por isso. Se esse conteúdo for importante para você, for relevante para você, se inscreva aqui no nosso canal e não esquece de deixar o like. Pessoal, eu trouxe para vocês aqui essa reportagem do Extra, ela está bem completinha sobre esse tema. No decorrer da reportagem eu vou aqui trazendo, apontando algumas questões sobre o que foi decidido pelo STF, mas vem aqui o título: STF derruba punição a empresas para atraso no pagamento das férias. E aí vem aqui: a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, derrubou a súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho, que previa que o empregador era obrigado a pagar em dobro a remuneração de férias, inclusive do terço constitucional, sempre que o pagamento fosse feito fora do prazo de 2 dias antes do descanso do trabalhador. Ao declarar a inconstitucionalidade da súmula, o STF invalidou todas as decisões não transitadas em julgado que tenham aplicado o entendimento. A súmula se baseava no artigo 137 da CLT, que prevê o pagamento em dobro quando as férias não são concedidas dentro do prazo de 12 meses, desde que o direito foi adquirido. O TST ampliou esse entendimento para abranger também situações no atraso do pagamento. Tá, Rodrigo, explica isso daí para mim poder entender o que foi decidido. Basicamente é o seguinte: existe lá na CLT um artigo de lei que fala o seguinte: se a empresa não considera as férias do trabalhador após 1 ano dele tiver adquirido o direito, então trabalhou 1 ano, a empresa tem 12 meses para conceder as férias. Beleza, se a empresa não considera as férias do trabalhador dentro desse período de 12 meses, a empresa vai ter que pagar as férias em dobro. Então, se as férias do trabalhador é R$ 1.500, a empresa teria que pagar R$ 3.000. Entretanto, além disso, veio uma súmula do TST, que é essa súmula 450, e disse: o atraso no pagamento das férias, porque lá a CLT dispõe, a empresa tem até 2 dias antes do início das férias do trabalhador para pagar as férias. Então, se você vai tirar férias no dia 10, a lei dispõe que até o dia 8 você tem que pagar essas férias. Veio essa súmula do TST e falou o seguinte: olha, além de você, empregador, empresa, se você não considera as férias do trabalhador nesse prazo de 12 meses, além disso, se você também acontecer de você não pagar as férias do trabalhador nesse prazo de 2 dias, você vai ter que também pagar as férias em dobro. Então é isso que veio o Tribunal Superior do Trabalho e trouxe esse entendimento que era aplicado hoje, era praticamente pacífico esse entendimento. A empresa não pagou as férias nos 2 dias que antecedem o início das férias do trabalhador. Por conta desse entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, a empresa tinha que pagar as férias em dobro. Inclusive eu tenho processos aqui tratando sobre essa questão. Não pagou as férias nos 2 dias que antecedem, tinha que pagar em dobro. Entretanto, veio agora o Supremo Tribunal Federal e disse o seguinte: cancelou essa súmula que previa o pagamento em dobro caso as férias não fossem pagas nos 2 dias que antecedem o início das férias. Ou seja, hoje a sua empresa pode fazer o pagamento das suas férias no dia que você vai sair, 1 semana depois, no fim, porque ela não tem mais punição. Em tese, qual que era a importância dessa súmula, que agora caiu por conta do STF? Ela inibia, ela proibia, ela também advertia: você, empresa, se não pagar as férias
2 dias antes do trabalhador sair de férias, você vai ter que pagar em dobro. O que acontecia? Muitas empresas faziam pagamento das férias 2 dias antes, 3 dias antes, uma semana antes, não deixava para pagar no dia, no início e por aí vai. Com o cancelamento dessa súmula, agora as empresas vão fazer o pagamento das férias no começo, no meio, no final e não vai ter punição. Por quê? Porque o STF derrubou a súmula, o entendimento que assegurava esse direito para os trabalhadores. Vamos aqui para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Não cabe ao Tribunal Superior do Trabalho alterar a abrangência de uma norma para alcançar situações que não estavam previstas no texto legislativo, principalmente quando a norma disciplina uma punição e, portanto, deveria ter interpretação restritiva. Então, gente, o que foi aqui o entendimento do STF? O STF diz o seguinte: você, Tribunal Superior do Trabalho, que é a última instância trabalhista, não pode criar uma punição para as empresas que pagam férias em atraso. Então, simplesmente por conta disso, falou que o Tribunal Superior do Trabalho não é o poder legislativo, não tem poder de criar leis, de criar punições, e por conta disso derrubou a súmula. Ou seja, já fica a observação. Você, deputado, senador, você que tem algum poder de legislação, já fica a dica para a sugestão dessa lei. Qual lei? Uma lei punindo as empresas que pagam as férias fora do prazo. Por quê? Porque agora, gente, está liberado. Isso daqui vai prejudicar muitos, mas muitos trabalhadores. Embora exista uma discussão se o Tribunal Superior do Trabalho podia ou não editar uma súmula trazendo essa punição para as empresas, o que acontece é que essa súmula tem servido por muito tempo. Para o quê? Para impedir que as empresas paguem as férias em atraso. Agora que essa súmula caiu, particularmente agora, os trabalhadores serão prejudicados e vamos ver agora como que as empresas vão se adequar a isso, porque antes tinha uma punição de pagar as férias em dobro. Hoje, essa punição não tem mais. Enfim, gente, deixa aqui nos comentários o que você acha dessa decisão, tirando a punição da empresa que paga as férias fora do prazo. Coloque aqui pra gente nos comentários qual que é a sua opinião, trabalhador. Eu entendo que essa decisão não foi uma das melhores do STF e eu tenho que trazer para vocês essas informações. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Dúvidas, questões, deixa nos comentários. Espero que tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.